desenvolver cada vez mais a área de negócios através de empreendimentos livres. O ano passado nós tivemos uma rodada de negócios e esse ano a gente resolveu modificar essa linha de trabalho, trazendo algumas palestras que estão todas elas voltadas ao desenvolvimento de vendas e de novos negócios dentro das empresas. Então, hoje nós temos uma palestra voltada para a parte de produtividade em vendas, que vai ser com o Sandro Chu. O Sandro hoje trabalha como coaching na Productivity e já foi da área comercial, já trabalhou na área comercial da TOTUS. Amanhã nós vamos ter, bem no centro da feira, vocês vão encontrar ali um espaço que se chama Espaço de Negócios. Às 2 horas nós vamos ter uma palestra com o Paulo Kenderski, da WBI, falando sobre as novas regras de e-commerce. O que é preciso fazer hoje para se trabalhar de e-commerce e escapar da parte de avaliação que o PROCON vem fazendo e uma série da legislação. Mais tarde, nós vamos ter o presidente da Associação de Games, que vai falar um pouco de como a associação está organizando e trazendo as empresas para se organizarem, para gerar negócios a partir da produção de games. Depois dele, vai falar o pessoal do Thinker Poa, que vai falar também sobre essa evolução de negócios a partir do Design Thinking. Na sexta-feira, às 3 horas, nessa sala, nós vamos ter uma palestra com o Mark, é o coordenador da Anjos do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, falando sobre empreendedorismo. E das 4 às 6, nós vamos ter lá no Espaço de Negócios uma oportunidade para quem quiser apresentar projetos para empreendedores e empresários. O objetivo era receber aqueles que têm projetos aqui para que achem ou um investidor ou um parceiro. Vão estar participando lá na plateia lá da apresentação de projetos, o pessoal da Anjos do Brasil, da VentureNet, da UOL, que são 2 aceleradoras aqui do Rio Grande do Sul, e da Endeavor. Então, se vocês quiserem preparar alguma coisa, nos contatem lá amanhã durante a tarde para fazer as inscrições que já estão no site também. E no sábado, às 11 horas, se eu não me engano, acho que aqui nessa sala também, a gente tem uma palestra de como fazer negócios pelo Facebook com o Pedro Superti. Então, muito obrigada, passo vocês para o Sandro. Boa tarde a todos. Me apresentar rapidamente, meu nome é Sandro. Eu, como ela falou, trabalhei na TOTUS bastante tempo, trabalhei na área de implantação, na área de DBA, parte de configuração de banco, conversões, novas versões. Gerenciei projetos, fiz implantação de sistemas como consultor de implantação. Trabalhei também na área de desenvolvimento de programas específicos para o cliente, quando ele necessitava. E também passei, então, por último, na área comercial. Desde 2007, eu estava na área comercial, e agora, esse ano, nós montamos a Productivity, onde o nosso foco é trabalhar com coaching de vendas ou coaching executivo. Vou falar um pouco mais à frente. O foco dessa apresentação hoje é basicamente vendas. Então, vou falar um pouco aí sobre vendas. Na questão de coaching, na Productivity, nós, além do nosso conhecimento comercial adquirido, também utilizamos as técnicas de coaching. Então, eu fiz o coaching pela Academia Brasileira de Coaching, do Rio de Janeiro, e o Executive Coaching também pela Academia Brasileira. Para começar, eu quero botar uma frase de uma empresa lá de São Leopoldo. Ele nasceu na Unitec, e a gente indo para o almoço lá, ele me comentou o seguinte: Sandro, aqui, quando eu comecei no incubatório, tinham várias empresas que tecnicamente eram melhores do que eu. Várias delas hoje não existem mais e eu estou aqui. Continua, minha empresa está crescendo e está indo embora. A diferença que eu percebo é que essas empresas, elas tinham somente pessoas técnicas e pouca veia comercial. Então, elas tinham um excelente produto, mas não conseguiam ter para quem entregar. Aquilo me chamou a atenção e eu coloco aí para vocês. Então, vender é importante. Entregar, ter um bom produto é muito importante. Vender ele também é importante. Tem que se dar aí essa importância. Aí um pouco do que a gente vai falar.
Primeiro, vamos falar um pouco de contextualização. Quando se fala de vendas, tem algo importante que é a questão tempo. Tem vendas que elas ocorrem de forma rápida. Por exemplo, eu vou no supermercado, vou numa loja, eu chego lá, falo com o vendedor, ele me mostra, eu decido, pago e vou embora. Ou pode ter uma venda que ela é complexa, que ela é demorada, que ela leva 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu preciso fazer uma especificação, preciso fazer um detalhamento, preciso ver vários orçamentos, então demora muito tempo. É algo que deve ser considerado aí, no que se refere a vendas, a questão tempo. Outro ponto importante é complexidade. Pode ter uma venda que ela é simples, onde a escolha é simples, ela está muito ligada a tempo também, então eu preciso me preocupar muito pouco para escolher. Ou ela pode ser complexa. Eu preciso avaliar vários critérios, eu preciso eventualmente fazer uma RFP, um detalhamento técnico do que eu quero comprar, preciso me preocupar tecnicamente, é uma venda muito complexa. Algo então que deve ser levado em consideração. Outro ponto importante é demanda. Imagina, hoje estamos aqui no dia, até que está quente, né, para o inverno, mas imagina verão, janeiro, 40 graus, aquele calorão que eventualmente as pessoas até desmaiam aí de mal-estar. Vocês acham que num dia desses é fácil ou é difícil vender ar-condicionado? Tenta comprar ar-condicionado, tenta instalar o ar-condicionado no verão. É uma briga difícil. Então a questão de demanda e oferta também é algo importante que a gente tem que estar atento aí no que se refere a vendas, no planejamento de vendas. Tangível e intangível. Quando se vai comprar um carro, quando se vai comprar um sapato, alguma coisa assim, algo tangível que eu posso pegar com a mão, normalmente as propagandas elas trabalham no intangível, nas sensações e nas emoções que tem. Normalmente, carro, por exemplo, vão ter mulheres bonitas para dar a sensação de que o homem que vai comprar aquele carro vai ter status e vai conseguir ter uma aceitação boa com mulheres. Quando se trabalha com software, que é algo intangível, que acho que a maioria de vocês que deve trabalhar com ou software ou serviço, eventualmente pode vender algum produto também, mas quando se fala de serviço e de software, ele é intangível. Então é preciso, para vender, tangibilizar. Precisa ter folder, precisa ter uma caixinha, precisa ter manual, precisa ter alguma coisa que o cliente consiga tocar, perceber aquilo visualmente ou sensorialmente, tocar naquele produto. Falamos então de diferenças. Agora quero colocar aqui uma questão de comum. Então, se vocês analisarem, vendas simples normalmente são rápidas. Concorrência talvez não seja uma menor concorrência, mas a concorrência, se o cliente entra lá, dificilmente ele vai sair e ir para outra loja, às vezes até pode acontecer isso. E aqui, não chega a ser impessoal, mas tem uma questão, eu preciso me preocupar muito pouco com o relacionamento. Preciso me preocupar, mas menos. Se eu tenho uma venda complexa, via de regra ela vai ser longa, via de regra vai ter um concorrente lá junto, dificilmente eu vou vender sozinho, vou estar somente eu naquela conta para vender. E pode até ser um concorrente só, mas esse concorrente ele vai estar muito bem preparado. Então a concorrência é algo que se deve pensar, que se deve ter preocupação. E a questão pessoal, eu preciso ter um envolvimento pessoal muito forte com o meu cliente, com as pessoas que estão no meu cliente. Então, tem diferenças e tem semelhanças, ok? Só para contextualizar. O que é necessário no ambiente de venda? Necessidades. Primeiro, necessidade. Então, para que alguém compre, ele precisa ter uma necessidade, precisa ser colocado. Ou ele já tem essa necessidade e vai ao mercado, ou se eu vou visitar essa empresa, esse cliente, essa pessoa, eu preciso criar nele uma necessidade, caso ele não tenha, fazendo perguntas de ansiedade nele que possam levar ele a ter uma necessidade. Ou uma forma que a gente podemos chamar, é de dor. Se a empresa, se a pessoa não tiver uma dor, não tiver uma necessidade, não perde mais teu tempo ali. Troca cartão, entrega o cartão, deixa com ele, faz um bom relacionamento, aumenta a rede, o networking, mas não perde tempo, vai para uma próxima, vai para outra empresa que tenha essencialmente uma dor, que tenha uma necessidade. Visitar só por visitar não traz dinheiro para dentro de casa.
Então, identificar a necessidade, identificar a dor na empresa é algo importante e deve ser visto o mais cedo possível, para que eu não perca tempo, para que eu invista esse tempo em uma outra empresa que então vá me comprar. Relacionamento, então, para vendas complexas, venda de software, que provavelmente vocês devem vender. Quem aqui trabalha com software? Quem trabalha com produto? Só um. Quem trabalha com serviço? Ok. Serviço e software são vendas complexas. Então, para vendas complexas, o relacionamento ele é importante. Eu preciso entender, preciso entrar em rapport, preciso entrar em sintonia. O cliente, quem está comprando, precisa confiar em mim para que... precisa dar crédito para que ele diz, essa pessoa realmente está preocupada comigo em me entregar o melhor software, o melhor serviço. A questão relacionamento ela é importante. Para produto também, mas para software e serviço, essencial. E aí, uma coisa que eu costumo dizer é que o CNPJ apenas paga. Quem compra é o CPF. Pessoas compram de pessoas. Numa venda é uma relação pessoal. Quem vai pagar a conta depois é um CPF, é um CNPJ, é uma empresa, mas o relacionamento, a venda, ela se dá de pessoa para pessoa. Então, o relacionamento é algo realmente muito importante. Deixa eu colocar um conceito aqui, utilizado na administração e no marketing. Talvez você já tenha ouvido falar, que chama-se grau de maturidade da empresa. Já faço o gancho de onde é que a gente usa isso em vendas. É preciso identificar, as empresas, algumas empresas, elas eventualmente encontram-se num estado de caos. É aquela empresa que está uma bagunça, está uma zorra. É uma correria, não tem muita organização, cada um faz de um jeito, um corre-corre, aquela desorganização, aquela bagunça, um caos, literalmente um caos. Ok? Este tipo de empresa procura, ou deveria se preocupar em procurar controle. Se uma determinada empresa está num momento de caos, o remédio para ela é controle. Ela precisa buscar, ela precisa ir atrás de formas de controle. Em ela tendo controle, ou se ela estiver no momento de processo, ela não está uma bagunça, mas os processos não são bem definidos. Ora eu faço de um jeito, ora eu faço de outro, uma pessoa trabalha dessa forma, outra pessoa trabalha dessa forma, não existe um padrão. E o cliente, via de regra, ele percebe isso, que não existe um padrão de atendimento. Então ela precisa buscar, deveria pelo menos, se preocupar com o processo para ter produtividade. Então, outro momento que a empresa pode se encontrar. A empresa saiu do caos através de controle, trabalhou com processo, teve produtividade, certamente ela vai para um outro nível que é de pessoas, onde ela precisa se preocupar com pessoas, como essas pessoas vão ter uma produtividade maior, elas vão dar mais de si, entregar mais resultado para a empresa. Então precisa ter aí um cuidado com pessoas, com relacionamento dentro da empresa e da empresa para com os clientes, uma vez que toda relação comercial é de pessoas para pessoas, eu preciso me preocupar, trabalhar com relacionamento com pessoas. Isso estando resolvido, vai para um outro patamar de sinergia, onde é aquela empresa redonda, sem caos, com bastante controle, as pessoas treinadas, capacitadas, fazendo todo o processo do mesmo jeito. E em ela estando aqui, ela consegue dar um salto de inovação. Então ela consegue abrir uma nova unidade, criar um novo mercado, fazer um serviço novo, comprar outra empresa, fazer uma fusão. Se ela estiver nesse ponto e ela fizer isso, ela vai provavelmente para o caos de novo. Mas ela vai para o caos e sabe quais são os passos que ela deve fazer para que ela saia do caos. Então ela vai de novo trabalhar com controle, ela vai passar por produtividade, vai para relacionamento e vai para inovação de novo e vai talvez fazer um novo salto de inovação. O que isso tem a ver com vendas? Isso tem a ver com vendas no seguinte sentido: é importante, quando chegar numa empresa, identificar em qual grau de maturidade o meu cliente se encontra e alinhar a minha oferta com o grau de maturidade dele. Eu vou numa determinada empresa e está no caos, eu tenho que entregar uma ferramenta, um software, um serviço que vá ajudar ele a sair do caos.
Se ele se encontra em processo, ele está preocupado com processo, com procedimentos, eu preciso levar alguma coisa para ele que atenda a essa necessidade, ou pelo menos o meu discurso estar alinhado a essa necessidade. Provavelmente as dores deles vão estar nesses níveis aqui, eventualmente em 2, ele pode estar trabalhando 2 níveis ao mesmo tempo. Então, fica como dica aí para vocês, quando entrarem numa empresa, identificarem qual grau de maturidade ela se encontra e alinhar o discurso nesse grau de maturidade. Falando um pouco de performance, alguns pilares da venda aqui eu acredito que devam ser considerados. Um deles é produto. Então, uma pessoa que vai fazer uma venda, ela precisa conhecer muito bem o produto. E esse conhecimento busca-se em casa, fazendo treinamentos, treinando a equipe comercial nos produtos. O que o meu produto pode oferecer? Não as características técnicas do produto, e sim o que essas características trazem de valor para o meu cliente. E essas vantagens, esses benefícios que o cliente vai ter, eu vou alinhar com o grau de maturidade que o cliente está. Então, conhecer o produto é algo interessante, o produto, as características e o que esse produto traz. Outro é método, então trabalhar ter um método efetivo de venda e trabalhar relacionamento. Sobre método, vender é uma arte, então provavelmente você já deve ter ouvido falar aí que aquele vendedor tem na veia, ele é um vendedor, nasceu sendo vendedor, tem um feeling de vendas. Realmente é uma arte e, além de ser uma arte, exige um método. Pegando um vendedor que tem um feeling de vendas e capacitando ele dentro de um método, dentro de uma metodologia, certamente ele vai vender mais. E se eu pegar um técnico, por exemplo, talvez muitos de vocês aqui sejam técnicos, é o meu caso, por exemplo, eu saí da área técnica e fui para a área comercial, vendi muito. Porque quando eu falava, eu dominava produto e eu procurei um método. Qual é o método de vendas que é ganhador? Qual é o método de vendas que funciona? Entendi o método, segui o método, consegui bons resultados de venda. Então, acredito muito forte na questão do método. Seguir um método aí ajuda muito na questão de assertividade de vendas. Vou falar um pouco mais à frente disso também. E capacitação. Então, capacitação, o que efetivamente treinar? Treinar produto. Então, o vendedor ele precisa ter um mínimo conhecimento de produto e, de novo, não muito das características do produto, e sim das vantagens que essa característica traz. Essas vantagens é o que eu vou alinhar com o meu cliente. Identificar qual dor que ele tem, qual a necessidade que ele tem e endereçar essas vantagens, esses benefícios com as necessidades, com as dores que esse meu cliente está sentindo. E método, então, aqui método a gente, na Productivity, divide isso um pouco, o que e o como. O que é essencialmente o método, o que eu devo fazer? Nessa fase eu tenho que fazer isso, depois disso eu tenho que fazer aquilo, se acontecer isso eu vou para cá, se acontecer isso eu vou para aquele outro, é método, é o que deve ser feito. E algo também muito importante é como que eu faço isso, como que eu decido. Como que eu sei se aconteceu isso ou se aconteceu aquilo? Como que eu sei se aquele cliente teve uma boa simpatia por mim? Como que eu sei se aquele cliente prefere o meu produto, prefere a minha empresa, prefere a minha pessoa ou prefere a pessoa do concorrente? Então, questões comportamentais. Como que eu conduzo a minha venda? Como que eu conduzo o meu método? Sabendo tudo que eu sei. Então, só algo importante ser treinado. Além do produto, método e comportamento. 2 pontos aí muito importantes. Tudo isso que são treinamento, tudo isso é conhecimento. Então, eu preciso adquirir conhecimento e transformar esse conhecimento em habilidade. Habilidade, então, entenda-se por saber fazer. Eu conheço o método e sei fazer, sei usar o método, sei usar a metodologia, sei as fases, sei como fazer. Sei como identificar se o cliente tem preferência por mim ou não. Sei como identificar se ele prefere o meu concorrente e o que eu devo fazer, então, para que ele mude de ideia.
ok? Então, isso é a questão da habilidade. E isso só se conquista com experiência. E aqui é uma coisa que nós lá no Productivity fazemos, no nosso coaching de vendas, onde nós passamos primeiro o conhecimento para a empresa que nos contratou, para os vendedores, e depois acompanhamos os vendedores no campo. Então, a gente vai com os vendedores em visitas aos clientes deles e identificamos o que ele fez de certo, o que ele pode melhorar, o que ele esqueceu de fazer. Então, ajudamos a transformar o conhecimento em habilidade. E querer fazer, atitude. Então, o vendedor ele precisa ter atitude, esse é um pouco mais difícil de trabalhar. Também tem como trabalhar utilizando ferramentas de coaching. Aí seria especificamente em coaching, não treinamento, onde consegue-se trabalhar aí algumas atitudes. Óbvio que se o camarada tem uma má intenção, ele está ali só de passagem, melhor é um kit de novos desafios, manda embora e traz outro. Mas se é uma pessoa que tem habilidade, ele falta alguma coisa nele, consegue-se trabalhar através do coaching. E uma frase que eu acho interessante também, né, que várias empresas quando fazem contratação, elas fazem testes para identificar quais são os conhecimentos que ele tem. Ou, eventualmente, algumas empresas fazem também de um perfil comportamental, mas muito forte na questão do conhecimento. Onde que tu trabalhou? O que tu fazia lá? E elas demitem pela falta de atitude. O cara não faz a venda, não faz a visita bem feita, não entrega os relatórios, e aí acaba sendo demitido. Então, algo que é meio deixado de lado aí, e é muito importante a questão da atitude, e através do coaching a gente consegue trabalhar isso um pouco. Chá das competências, talvez algum de vocês já tenha ouvido falar, tudo isso, na verdade, que eu falei lá de treinamento, de habilidade e atitude, é o chá. Então, o conhecimento é saber, buscar conhecimento, ou de produto, ou de método, ou de relacionamento. A habilidade é transformar esse conhecimento, deixar isso no sangue, eu faço sem pensar. Quando vou fazer, fiz 18 anos, vou lá tirar carteira de motorista, vou lá fazer autoescola, eu não sei dirigir, eu até sei, mas eu preciso pensar, tem que olhar lá como é que eu faço para trocar de marcha, onde é que eu boto na embreagem, onde é que eu ligo pisca-pisca. À medida que eu vou treinando, que eu vou dirigindo, eu transformo este conhecimento em habilidade. Então, é uma preocupação que nós temos, e vocês devem ter com a equipe de vocês, de fazer o acompanhamento para garantir que o conhecimento efetivamente se transforme em habilidade. E buscar motivadores de atitude. Então, existem fatores que motivam as pessoas e cada indivíduo tem um motivador diferente. Tem gente que se motiva por dinheiro, tem gente que se motiva por desafio, tem gente que se motiva por poder, tem gente que se motiva... Enfim, é preciso encontrar em cada membro da equipe quais são os fatores que motivam eles. Em eles tendo motivação, eles vão ter atitude. Amarrar então esses valores, esses motivadores, à meta de vendas. E aí trabalhar a equipe. E buscar alguns eventuais desvios. No que se refere a trabalhar equipe, tem também a questão de grau de maturidade. É preciso fazer um inventário de todas as pessoas que trabalham na área comercial, de onde se encontra, onde eles estão nesse gráfico aqui. Se é uma pessoa que recém começou, eu preciso dar toda a direção. Eu quero que tu faça isso, desse jeito, dessa forma, depois que isso acontecer, tu faz isso, faz assado, faz aquele outro. Mesmo ele tendo feito o treinamento, eu preciso ainda dizer para onde que ele tem que ir e como que ele tem que ir. Eventualmente, eu pego ele e digo assim, olha, a gente vai visitar um cliente agora, eu vou fazer a visita e tu olha e depois a gente discute como foi. Então, eu conduzo ele, eu dou a direção. Se ele já tem um pouco mais de experiência, eu dou um treinamento para ele, digo o que ele tem para fazer, brifo, combino com ele antes de uma visita, ele faz toda a visita, toda a negociação, toda a execução. No final, eu converso com ele e vejo o que ele entendeu que foi bom, o que ele entendeu que não foi legal, o que ele percebeu do cliente, o que ele achou daquela reunião e dou feedback para ele no que ele precisa melhorar. Passo seguinte, apoio. Eu já confio nele, eu sei que ele sabe fazer, eu sei quais são as deficiências, sei que ele está buscando cobrir essas deficiências, e eu simplesmente digo, quero que tu vá lá naquela empresa e faça essa etapa da venda, eu quero que tu faça essa visita, ou faça a venda toda nessa empresa. Quando ele voltar, eu nem vou com ele, quando ele voltar eu pergunto como foi. Pergunto como foi e, enfim, dou feedback para ele no que aconteceu. E por último, eu simplesmente delego. Tua meta é essa, vai atrás.
vai atrás, ele está num alto grau de maturidade. Cada membro da equipe vai ter o seu grau de maturidade. Então, se eu tiver vários vendedores, é preciso mapear e entender aí onde cada um se encontra. Então, mapear e acompanhar, garantir que ele passe por isso aqui. Eu vou ter bons vendedores quando eles chegarem aqui. Falar um pouco aí de coaching de vendas. Uma pesquisa os americanos gostam muito de pesquisa, a PNL nasceu nos Estados Unidos, lá na década de 60, e isso aqui vem da PNL, da Programação Neurolinguística, onde eles dizem que a comunicação, o que se fala é somente 7%. O meu tom de voz, como está o meu corpo, como se mexe a minha mão, como mexe o meu rosto, tudo isso tem um impacto muito maior na comunicação do que efetivamente é falado. As palavras em si, o meu tom de voz, se eu estou falando lento, se eu estou falando devagar, se eu falo muito rápido, muito alto, tudo isso tem um impacto maior do que efetivamente o que é falado. Então, para vendas isso é muito importante. Para que eu crie uma sintonia, para que eu crie uma confiança no meu cliente, essa comunicação não verbal ela tem que ser muito bem cuidada, tem que ser muito bem feita, muito bem treinada. Como que a gente faz isso? Trabalhando o rapport. Então, no coaching de vendas, a gente explica, treina, acompanha, transforma isso em habilidade, em como ter um bom rapport, como identificar, como fazer e como identificar se eu tive um bom rapport. Primeiro, acompanhando o cliente, depois combinando com ele e, por último, conduzindo, onde eu vou levando ele. Ele confia em mim e eu vou conduzindo, então, a reunião. Mas, para chegar aqui, tem passos que são necessários antes e são muito importantes. No coaching de vendas, nós também trabalhamos a gestão do tempo. É comum aí os vendedores não terem tempo. O cara fica correndo o dia inteiro atrás do rabo, chega no final do dia e não fez nada. Pelo menos tem a sensação de que não fez nada. Leu um monte de e-mails, respondeu um monte de e-mail, tem um monte de tarefa, telefone, mas de efetivo, pelo menos a sensação é de que ele fez pouco. Para isso, nós trabalhamos ferramentas onde ele aprende a identificar, classifica em quadrantes o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. O que ele tem que fazer, ele não pode deixar de fazer e o bom é que não atrase. Isso é o que é importante. O que é urgente é o que tem que ser feito. Pode ser importante ou não. Então, isso eu preciso fazer logo. E, eventualmente, sempre que eu faço coaching, uma das primeiras ferramentas que eu uso é para identificar isso. E é muito comum as pessoas se darem conta de que a maior parte do seu tempo é utilizado para tarefas circunstanciais que não levam para a meta deles ou para tarefas urgentes, que já perderam prazo. E aí ele tem que fazer meio que de qualquer jeito. Em se dando conta disso, trabalha-se para que isso mude, para que esse cenário mude. O que eu preciso fazer para trabalhar menos em tarefas circunstanciais e trabalhar mais em tarefas importantes? Como é que eu organizo melhor o tempo? Como é que eu vejo lista de tarefas? Como é que eu transformo isso em agenda? Como é que eu domino melhor essa questão do tempo para ter um trabalho mais efetivo, um trabalho melhor? Acompanhamento. Como eu falei antes, todos os nossos processos de coaching de vendas, nós fazemos uma entrevista inicial, primeiro com a direção da empresa, para entender quais são as metas, quais são os objetivos, o que a empresa busca com aquele processo de coaching. Eventualmente ela traz aí alguma necessidade ou nós vamos mapeando aí, fazendo um mapeamento das pessoas, dos processos. Feito isso, mapeamos as pessoas, identificamos quais são os motivadores dessas pessoas, como é que elas trabalham a questão do tempo, quais são as metas individuais de cada pessoa, quais são as restrições que elas percebem, o que elas já estão fazendo para trabalhar essas dificuldades que elas têm. Eventualmente o coaching até ajuda, via de regra ajuda nessas dificuldades. E passamos uma série de conhecimentos. Aqueles conhecimentos que eu falei lá. De produto, nós temos muito pouco como passar, porque esse conhecimento ela vai ter dentro da própria empresa dela. Mas de método e de relacionamento, então nós damos uma carga de conhecimento nessa pessoa, ou nesses vendedores, se for uma equipe. Feito isso, nós acompanhamos esses vendedores no campo. Vamos a 1, 2, 3, quantas visitas, enfim, for acordado aí com a direção, para identificar o quanto ela conseguiu transformar aquele conhecimento em habilidade e identificar, passar esse feedback para ela do que ela conseguiu fazer e do que ela precisa melhorar. Então, o acompanhamento é algo que a gente se preocupa muito
em fazer esse acompanhamento. É algo muito importante no que se refere a coaching de vendas. Como que nós fazemos isso? Então, primeiro, eu já expliquei o processo aí. Primeiro, a questão de conhecimento. Então, alguns exemplos que nós trabalhamos aqui. Comunicação, e não simplesmente falar, sim ter a certeza de que o que eu falei efetivamente foi recebido do outro lado. Nós trabalhamos as questões de perguntas abertas, pergunta fechada, pergunta de confirmação, perguntas de controle, quando que eu uso, perguntas de ansiedade, quando, em que parte do processo eu uso cada pergunta, para que ela serve, quando o cliente me responde, o que aquela resposta quer dizer. Então, efetivamente, entender a comunicação como ela realmente é, e não simplesmente um bate-papo. Rapport, gestão do tempo e técnicas de negociação. Como que eu pulo as rejeições do cliente? Como que eu passo pelas objeções do cliente? E preço, por exemplo, está caro, não estou interessado agora, não tenho tempo, enfim, como trabalhar essa questão das objeções. Passado esse conhecimento, fazemos o acompanhamento para transformar isso em habilidade. Feita a visita, a gente acompanha a visita e, terminada a visita, fazemos um feedback. E isso, então, vai trazer aí um aprendizado para o cliente. Terminada essa reunião, quando nós saímos da reunião com o cliente, na hora, no momento que está fresca a reunião ainda, a gente já pergunta, o que tu achou da reunião? O que estava bom? O que precisava melhorar? O que tu não gostou? O que tu percebeu da reunião? Nos papéis que estavam envolvidos, quem estava a favor, quem estava contra, ali, no momento. Saiu da reunião, já trabalha com isso. Depois, no escritório, monta-se um plano de ação. Lembra que a gente conversou lá na saída da reunião, tu comentou que precisava melhorar isso, precisava melhorar aquilo. O que tu acha que precisa melhorar? Sempre a melhora, nós preferimos que parta do vendedor. Ele tem que ter essa noção do que ele precisa melhorar, senão fica algo muito impositivo. Caso ele não se dê conta, a gente vai fazendo perguntas aí até que ele se dê conta. E montamos então um plano de ação. E esse plano de ação é trabalhado com ele. Se precisar de algum apoio da diretoria, dos donos da empresa, a gente não vai buscar esse apoio com os donos da empresa. Mas é um trabalho individual. E o feedback dos vendedores sempre é passado para os vendedores, nunca para a diretoria. A menos que a diretoria peça, mas aí ele é feito com a presença do vendedor. A gente preza aí por essa questão de sigilo, de ambiente seguro, enfim, entendemos que é algo melhor aí para o aprendizado, para a evolução. Falar um pouco agora sobre gestão comercial. O vender, a gente já falou que vender é uma arte e exige um método. Em sendo um método, para fazer gestão, é preciso ter esse método mapeado e garantir que esse método ele é seguido por todos os vendedores. Tem o método, ele existe e todos os vendedores seguem. Isso é a primeira coisa para se fazer gestão. Então, criar dentro desse método pontos de controle. De repente, nessa etapa aqui eu não vou fazer nada, naquela outra lá eu não vou fazer nada, mas em alguns momentos que eu considero que é importante para a venda, eu faço controle. Com isso, eu escolho aonde fazer gestão. E eu faço gestão por indicador e não por feeling. Vai vender ou não vai vender? O que tu achou da conta? Eu trabalho com indicadores para fazer gestão, tendo esses pontos de controle. E isso tudo é aberto para a equipe de vendas. A equipe de vendas tem que saber que o método existe, usar o método e saber que nesses pontos aqui, vão ter pontos de controle. E aí, então, eles terão que fazer, nas reuniões de gerenciais, eles precisam me dar evidências de que eles fizeram cada um daquele ponto de controle e como foi o trabalho. Se foi bom, se foi ruim, como é que eles perceberam. Aqui um exemplo, né, de método. Então, por exemplo, vou ter lá uma primeira visita, abordagem. Vou lá só para entender se tem dor, se tem necessidade. Aquela empresa que eu estou visitando, efetivamente tem uma necessidade ou não? Eu entendo que na primeira visita eu já tenho que ter isso mapeado. Se não tem necessidade, deixa o cartão e vai embora. Eu economizo tudo isso aqui de tempo. Se eu identifico aqui que o camarada não tem necessidade, perdi tempo. Feito isso, vai lá para eventualmente, se você trabalha com software, demonstração do produto. Se for serviço, talvez eu vá fazer um piloto, uma proposta já direto.
elabora projeto, entrega a proposta e vai para fechamento. Então, em cada etapa dessas aqui, eu vou ter um entregável. Em cada etapa dessas aqui, eu vou ter um resultado. Por exemplo, em abordagem, quais os resultados? As dores, as necessidades. Uma visão de solução, eu preciso ter transformado essa dor em visão de solução. Isso é um conhecimento que a gente passa, como transformar uma dor, uma necessidade em uma visão de solução. E como que eu faço isso? Identificando essa necessidade, conhecendo o meu produto, conhecendo as vantagens, os benefícios dos meus produtos, eu transformo aquela dor numa visão de solução. Qual o tamanho do projeto, quais são os papéis, quais são as pessoas que estão envolvidas, fazer um detalhamento do levantamento, um documento técnico do que eu entendi lá, para que, se eu tiver demonstração, eu vou entregar isso aqui para quem for fazer a demonstração, caso eu não faça, se for eu que faço, só para arquivar, só para entregar para o meu gerente. Mas se for uma outra pessoa que vai fazer, um técnico, eventualmente eu sou um vendedor, não tenho conhecimento técnico, eu preciso passar isso para um técnico fazer. Então ele precisa ter um mínimo de um levantamento. E aí faz um levantamento e entrega. E quais são os próximos passos? E combinar esses próximos passos com o meu cliente, para que ele saiba, que ele tenha ciência do que vai acontecer. E aí, então, quando eu for cobrar o meu vendedor, que fase tu está? Estou aqui na elaboração de projeto, ou estou aqui na abordagem. Então, quais são as dores? Qual é a visão de solução que tu viu? E cobro ele, então, por esses entregáveis, por esses resultados, por esses marcos. Facilita bastante a gestão. Eu sei o que cobrar e o vendedor sabe o que ele precisa me entregar. Alguns exemplos de indicadores que podem se ter. Quantas contas em aberto, quantas contas eu abri, quantas contas estão em andamento, quantas contas eu perdi no período, no mês, na semana, no semestre, enfim. Quantas contas eu ganhei, taxa de conversão, quantas taxas de conversão seria de quantas contas eu comecei, quantas eu fechei, qual é a minha efetividade na venda, qual é o meu ticket médio, qual é o meu período, o meu ciclo de vendas médio é X. Então, ter esses indicadores é interessante, porque eu consigo, tendo os indicadores da empresa, eu consigo confrontar isso individualmente com cada vendedor. Digamos que eu tenho uma taxa de conversão lá de 40%. É a minha média. E eu tenho um vendedor que está a 20%, esse cara está a metade. Ele perde a metade das contas que a média dos outros vendedores. Então, eu preciso trabalhar isso com ele. E pode-se até chegar na taxa de conversão por etapa. Qual é a taxa de conversão dessa para essa fase? Dessa para essa, dessa para essa. Então, eu consigo identificar que talvez um vendedor tenha problema para passar dessa fase para essa fase. Eu vou, então, apoiá-lo, vou entender por que ele não consegue passar para frente e ajudo ele, então, a isso. Para isso, precisa ter os indicadores e confrontar. E um painel. Tem um painel de indicadores, usando aí, tem softwares que fazem isso, e onde eu consolido todos esses indicadores e nas reuniões trabalha com dado, contra fatos não há argumentos. Se eu tiver os indicadores, se eu uso um sistema lá, um CRM ou alguma coisa assim para controlar, o sistema vai me dar. Dentro do próprio CRM eu consigo controlar as fases, as etapas da venda e tudo vai estar registrado. Então fica fácil de se falar com o pessoal. Individuais e gerais. Ok? E, enfim, a dica que eu deixo para vocês aí para encerrar é, tenham um método. Hoje eu acho que isso é pouco as empresas se preocupam um pouco com o método. Cada vendedor que eu contrato trabalha do seu jeito, ou eventualmente o gestor tem um jeito, tem um método, tem uma forma de trabalhar, e ele coloca aquele método lá, mas não controla muito. Aí sai o gestor, entra outro, a empresa se perde. Tenha uma equipe, capacite a equipe e acompanhe, e gerencie por indicadores. Porque, de novo, como eu falei, contra fatos não há argumentos. Então, não tem o que o pessoal falar aí contra fatos. E é isso aí, fico aberto a perguntas se alguém tiver.
Retorno de quê? Para finalizar. Entendi. Aí entra na questão de gerenciamento de projetos. Eu acredito muito na questão de método, tá? Então, no momento da venda, eu já colocaria, olha, o projeto que eu vou te entregar, ele vai ter a fase tal, a fase tal, a fase tal, a fase tal. Nessa primeira fase, nós vamos te dar esse entregável. Nessa segunda fase, tu vai ter esse entregável, esse marco aqui. Para cada etapa, tu vai ter os entregáveis. E fazer reuniões de acompanhamento, de gerenciamento de projetos. Então, ao final de cada fase, tu faz uma reunião com o responsável do cliente e pega um aceite dele que os entregáveis da primeira etapa já foram cumpridos. Passa-se mais um tempo, chegou lá na fase 2, faz uma nova reunião com ele, diz, olha, na fase 2 nós tínhamos previsto entregar isso. Tudo ok? Ok, ele vai lá e assina. Então, para cada etapa, tu vai pegando um aceite. Chegou na última, já tem, na verdade, o aceite dele. E aí é uma reunião de formalização de que o projeto foi entregue. E usar isso para novas vendas. Olha, tive na empresa tal. Outro ponto importante em projetos é tu identificar números. Isso facilita para a venda. Então, nesse cliente, o que ele ganhou? Preferencialmente em dinheiro ou em tempo. Tempo também é dinheiro. Antes eu tinha uma tarefa que eu fazia em 20 dias, agora eu faço em 15. Pô, teve 25% aí. Então, identificar o que ele ganhou e ter isso num encerramento de projeto. Talvez até um depoimento, transformar aquela reunião ali num depoimento e botar no site ou alguma coisa assim para te usar em vendas futuras. Ok. De remuneração. Vendedor primeiro. Vendedor tem que trabalhar com variável, né? Então, eu criaria uma fórmula onde eu dividiria parte do dinheiro que ele vai receber em variável e parte em fixo. E colocar para ele que quanto mais ele vender, mais ele vai ganhar. Isso, acho que para vendas, se é um vendedor que vê do mercado, ele já tem esse conceito. E trabalhar com bônus de atingimento de meta. É outra forma aí de se trabalhar. No que se refere a conhecimento, trabalhei na TOTOS. Então, lá na TOTOS, imagina, a TOTOS comprou um monte de empresas, vários segmentos, vários produtos, que ela foi, aquela cesta lá. Quando tu tens uma variedade muito grande, talvez valha a pena tu segmentar, cortar, particionar. Então, olha, tu vais vender isso, fulano vai vender aquele outro lá, para que ele consiga se especializar. Se a tua cesta de ofertas não é tão grande que o vendedor consiga, ok, aí tu consegue levar ele lá, mas é preciso garantir que ele conheça todos os produtos. Eventualmente, ele pode perder uma venda porque não conhece, porque desconhece que dentro de casa tu tem uma ferramenta que atende alguma coisa que o cliente quer. E o concorrente foi lá e mostrou, e eu não mostrei porque não sabia. Então, é preciso garantir naqueles pilares que eu coloquei, lembra lá, produto? Era produto, do método e relacionamento. Vocês precisam garantir que o vendedor conheça todos os produtos e não só o produto. O que esse produto gera de benefício para o meu cliente? Isso, assim, eu considero algo como essencial. Eu acho que
Consegue. Eu acho que consegue. Para mim, daqueles 3 pilares ali, se for olhar conhecimento técnico, estaria muito voltado a produto, tá? Para mim, o mais importante é relacionamento. Eu acredito que um vendedor, para ele ser um bom vendedor, daqueles 3 pilares, ele precisa ter um mapeamento das pessoas muito bom. Conhecer produto, ele aprende. Se ele dá um jeito, ele aprende. A habilidade de ler pessoas, de interpretar pessoas, de saber o que as pessoas estão falando sem falar, é o essencial. E isso está acima do conhecimento. É importante o conhecimento técnico, mas para mim esse tem um peso maior. Ok? Então, meus contatos estão aí. Nós somos da Productivity Coaching, trabalhamos com coaching executivo e com coaching de vendas. E se alguém quiser alguma informação, o Vladimir e a Adriana estão ali, meus sócios, eles têm até alguns folders, se vocês quiserem pegar com mais informações. E estamos à disposição de vocês aí. Ok? Obrigado.